Eu estou fazendo esse vídeo exclusivamente para gerar uma conscientização, uma reflexão e, acima de tudo, um pouco de treta e confusão também. Assiste esse vídeo até o final que você vai entender. E eu vou dar o exemplo hoje do Eduardo. Quem é o Eduardo? Antes de falar do Eduardo, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Diniz, eu sou médico. Eu trabalho com saúde e performance de atletas e de pessoas que querem chegar no próximo nível. Atualmente eu compito pela categoria clássica, pela IFBB, e também estou fazendo a minha especialização médica em medicina esportiva pela USP, que é o maior programa de residência médica da América Latina. Mas hoje a gente vai falar do Eduardo e não do João. Quem é o Eduardo? O Eduardo é uma figura fictícia do meio maromba, que é um cara heavy abuser de esteroides, ou seja, aquele cara que usa altas doses, que tem uma vigorexia, gosta de se ver grande, quer se ver sempre grande e já tem inúmeros problemas cardíacos, desde placas de aterosclerose, insuficiência cardíaca, hipertensão e por aí vai. Faz uso de diversos medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca e no momento em que esse cara parar de usar o medicamento ou reduzir a dose, esse cara vai internado por uma descompensação da insuficiência cardíaca. Então é um quadro bem grave. É um paciente que passa a ser dependente do uso dos medicamentos para o coração funcionar. E mesmo assim ele continua abusando dos esteroides, mesmo assim ele gosta de se ver grande, de se ver pesado. O problema é que o Eduardo, ele também tem uma questão de apneia do sono, em que ele nunca buscou tratar, não acha que aquilo ali pode interferir na saúde cardiovascular dele e na saúde em geral. Mas o Eduardo, ele se acha muito esperto e ele divulga muito conhecimento no Instagram. E o Eduardo foi recente para falar sobre alguns fitoterápicos e alguns manipulados que podem melhorar a questão de energia, disposição, queima de gordura, a melhora da cognição, melhora neural. E o Eduardo, ele foi numa clínica para fazer esses manipulados injetáveis, porque ele acha que isso vai ser o grande boom no físico dele. Só que ao mesmo tempo que ele fala muito desses manipulados injetáveis, ele esquece que ele tem um problema um pouquinho grave, que é a insuficiência cardíaca, a aterosclerose, a hipertensão e uma apneia do sono que ele não está tratando. E aí o Eduardo, no auge da sua inteligência, fala muito dos fitoterápicos, muito dos injetáveis e pouco esquece da sua apneia do sono que ele não trata. E qual é o problema do Eduardo não tratar a apneia do sono? O problema é que a apneia do sono é um quadro clínico que a gente chama de síndrome da apneia e hipopneia do sono, SARROS, é a sigla em português. E essa apneia e hipopneia do sono, durante a noite, ela gera períodos de hipóxia, que é uma baixa de oxigênio, com hipercapnia, que é um aumento da quantidade de CO2 no sangue. E essa alteração dos gases na corrente sanguínea vai provocar algumas alterações que eu vou explicar logo à frente. Mas antes de explicar alterações dos gases, quando a pessoa tem apneia e hipopneia do sono, o sono dela fica ruim, o sono dela fica superficial, ela ronca muito e muitas vezes à noite ela acorda engasgado com o próprio ronco. Então, o sono ficando ruim, algumas coisas vão piorar no seu metabolismo. Primeiro, se você tem uma noite de sono ruim, seja por qualquer motivo de insônia ou por apneia do sono, você piora a sua resistência à insulina. E o Eduardo, no auge da sua expertise, já fala de usar metformina para melhora da resistência à insulina. Mas o Eduardo, no auge da sua expertise, não trata a apneia do sono, que piora a resistência à insulina. A apneia do sono, por aumentar essa questão da hipóxia, gera uma hiperventilação compensatória durante a noite, ativa o sistema adrenérgico durante a noite. E essa ativação do sistema adrenérgico piora a qualidade do sono e piora o controle da pressão arterial ao longo do dia. Então ele já é hipertenso, já está com insuficiência cardíaca e não trata a apneia do sono, que piora a hipertensão e piora o funcionamento cardiovascular. E aí o Eduardo, no auge da sua inteligência, vai em uma clínica para fazer a aplicação de acetilcisteína, de cafeína injetável, de fazer aplicação de L-carnitina, achando que esse vai ser o grande boom para a mudança do físico e da saúde dele. E o Eduardo, como ele tem apneia e hipopneia do sono grave, porque ele acorda à noite com falta de ar diversas vezes, ronca muito alto, ele também tem uma piora, além da resistência à insulina, além da pressão arterial, ele tem um aumento do hematócrito. E sabe por que isso acontece? Porque quando a gente tem um momento de hipóxia,
que é uma baixa do oxigênio com aumento do gás carbônico, você envia uma sinalização lá para o seu rim produzir um hormônio chamado eritropoietina. Essa eritropoietina é um hormônio que vai lá na medula óssea e estimula a produção de glóbulos vermelhos. E esse estímulo da produção de glóbulos vermelhos aumenta o hematócrito. E é um cara que já está utilizando muitos esteroides, que já estimulam a produção de hemoglobina e aumento do hematócrito, e ele piora essa policitemia, ele piora esse hematócrito com a apneia do sono, que ele deixa de tratar. E qual é o problema de ter um hematócrito aumentado? É que o hematócrito aumentado piora a pressão arterial, deixa o sangue mais viscoso, e esse sangue mais viscoso aumenta o risco de infarto, AVC, trombose, em artérias e sítios arteriais que esse cara já tem uma placa de gordura instalada. Então é um paciente que se vê muito inteligente, muito entendedor do meio maromba, mas que esquece de tratar problemas de saúde básico e cai na mão ou vai atrás de médicos que prescrevam aquilo que ele já quer fazer, aquilo que ele já tem a ideia de testar, seja porque vai ter um ganho financeiro ou não, ou seja porque gosta de se sentir um rato de laboratório. Mas o grande ponto não é nem a questão da suplementação dos manipulados, porque eu prescrevo manipulados também. Claro que eu tenho um filtro bem maior do que diversos profissionais que a gente vê no meio. Eu prescrevo realmente aquilo que eu vejo que é necessário e que eu vejo que tem evidência que funciona, ou o mínimo de evidência que funciona. Mas a parte básica de tratar problemas básicos de saúde, como uma hipertensão, um colesterol, uma insuficiência cardíaca, uma apneia do sono, eu nunca deixo passar. Se tem diagnóstico, tem doença, tem tratamento, ponto. É inadmissível que um médico deixe de abordar essas questões e vá falar de L-carnitina injetável e vá falar de cafeína injetável. Isso não entra na minha cabeça. Tudo bem que você pode falar, João, é porque você tem uma formação médica tradicional. Não é formação médica tradicional, eu tenho uma boa formação médica. É diferente. E além de ter tido uma boa formação médica em uma universidade pública, eu estou fazendo uma especialização em uma universidade pública também, que é a USP, que é o maior programa da residência médica que existe na América Latina. O maior e melhor. Por que eu quero estar no maior e melhor programa da residência médica da América Latina? Para estar entre os melhores. E estando entre os melhores, eu vou galgando uma caminhada para também estar entre os melhores. Isso não é arrogância, isso não é soberba, é saber onde eu quero chegar. E falar que isso é medicina tradicional, tratar esses problemas básicos de saúde, eu sou apoiador da medicina tradicional, ponto. Por quê? Porque eu vejo mudança de desfecho. Eu sei que esse atleta que tem todos esses problemas que eu falei, no caso do nosso colega, o Eduardo, que tem todos esses problemas que eu falei, e aí você deve estar pensando aí em pelo menos umas 5, 6 pessoas. Se você é do meio maromba, você está pensando em pelo menos uma dúzia de pessoas que estão exatamente nessa situação, porque isso é um quadro extremamente comum. Isso é comum no fisiculturismo, seja o cara competidor ou não. Mas se você pega um cara de 110, 120, 130 quilos, ele provavelmente vai ter todos os problemas que eu falei para você, desde a apneia do sono, da hipertensão, do colesterol alterado, das placas de aterosclerose e da insuficiência cardíaca. Eu não estou falando nada em específico para alguém, porque isso é um geral. Se você pegar todo atleta ali de 120, 130, os que chegam no 140, com certeza vão ter problema, cara. E se dizem que não tem problemas é porque não foi corretamente investigado, porque vai ter alteração. Infelizmente, não tem como atingir aquele nível de físico, aquela quantidade de massa muscular que você ganha no bíceps, lembra que você ganha no coração. O coração também é músculo esquelético, é igual o músculo... Igual não, mas é muito parecido com o músculo que você ganha no bíceps. É muito parecido com o músculo que você ganha no peito. Então, se você usa anabolizantes de forma geral, qualquer hormônio anabolizante, que você estimula a formação da musculatura esquelética, você estimula o crescimento cardíaco também. Isso é inevitável. Claro que pessoas vão ter genéticas diferentes, alguns vão ter mais predisposição para ganhar músculo esquelético e o coração fica tranquilo, outros não vai ganhar nada de músculo e vai ferrar completamente o coração. Aí entra a parte da individualidade biológica, que nós nunca vamos saber quem que tem a genética, a predisposição para tolerar os colaterais. Mas todos os atletas que eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer, que tinham mais de 120 quilos, categoria Open, todos eles
tem problemas cardíacos desde o estágio inicial até o estágio avançado. Então, o Eduardo, ele é uma figura fictícia que eu criei, mas que representa muitos atletas e não atletas da realidade brasileira. Muitos. E o que me preocupa é que essas pessoas muitas vezes não têm noção do próprio problema que elas carregam. E aí vão se confiando em médicos integralistas, inovadores, biomoleculares, ortomoleculares, todos esses nomes bonitos que não são especialidade nenhuma. Mas vão se confiando nisso, vão se confiando nessas aplicações de medicamentos fitoterápicos que, cara, nada vai mudar nem no shape, nem na saúde, nem na estética, nem no desempenho, nada, não muda nada. E esse cara deixa de fazer o tratamento básico. Ele se preocupa muito com marcadores isolados, mas esquece qual é a causa base de todas essas alterações. E é isso que o bom médico faz. O bom médico consegue entender qual é a patologia, consegue juntar todos os dados que vieram alterados e pensar, poxa, tudo isso daqui pode ser resultado dessa única alteração. Então eu preciso tratar essa alteração. E a partir do momento que você se preocupa com resistência à insulina, com piora da pressão arterial, piora do perfil lipídico, piora do hematócrito e você não trata a apneia do sono, você não está fazendo nada. Você está apagando ou enxugando gelo. Você está enxugando gelo. Vai servir de nada se você não tratar a causa base. Mas para você tratar a causa base, você tem que entender quais são as alterações que advêm da causa base, saber dar o diagnóstico e, por último, tratar. Saber dar a conduta. Simples assim. Mas para isso, vai ser exigido do colega médico que ele tenha uma formação médica tradicional muito boa. O que, infelizmente, hoje em dia, com tanto de unisquinas abrindo, fica difícil de você confiar em alguém que realmente vai ter um conhecimento aprofundado para tratar das nuances do atleta que foge muito de uma pessoa comum, do atleta e do usuário de esteroide recreativo, que foge muito do que seria uma pessoa comum. É muito difícil encontrar um médico que saiba tratar a pessoa comum. Agora imagina tratar um cara que é heavy abuser de esteroide, seja ele atleta ou não. São pouquíssimos os que sabem manejar. Conheço alguns, tem uns que eu respeito muito, mas eu posso afirmar para vocês, a maioria esmagadora está prescrevendo essas aplicações aí de fitoterápicos, de L-carnitina injetável, furosemida injetável, coenzima Q10 injetável, porque eles estão ganhando 30%, 40%, 50% em cima de cada aplicação e ainda ganha em cima do procedimento, tirando o dinheiro do seu bolso, sem trazer benefício estético e de saúde nenhum. Nenhum. Identificou o Eduardo? Identificou o colega médico? Então, temos vários por aí. Isso aqui não é um vídeo específico para nenhum. É tanto que na minha cabeça, eu conversando com você agora, eu pensei em pelo menos uns 10 Eduardos e uns 8, 9 colegas médicos que vieram assim, ó, de cabeça. Se eu parasse para fazer uma lista, passava de uma contagem das mãos, tranquilamente. Agora, quando me vem à cabeça de colegas médicos bons, eu acho que cabe numa mão. Quando me vem à mente atletas que se preocupam de fé e fato com a saúde, vem talvez nas 2 mãos, vai, meia dúzia, eu consigo contar meia dúzia. E o restante ou não sabe, ou não quer saber, ou quando buscam ajuda de um colega médico, infelizmente o colega médico tem zero preparo para lidar com as nuances do atleta e do usuário de esteroide, infelizmente. Por esse vídeo é isso. Se você concorda ou se você lembra de algum Eduardo, de algum médico aí que tem esse tratamento diferenciado, inovador na medicina, fica à vontade para você comentar. Eu sugiro que você não cite nomes, tá? A ideia desse canal não é atacar ninguém específico, mas sim um comportamento. Eu não gosto de atacar pessoas, eu ataco o comportamento, o pensamento. Isso é muito difícil da gente diferenciar. Então, toda vez que você discordar daquilo que eu falo, discorde do que eu falo. Não discorde do João. Ataque o que eu falo, não ataque o João. São coisas diferentes. Apesar de que é difícil a gente separar isso.
Mas se você tem alguma sugestão de vídeo, de tema, deixa aqui embaixo também. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se gostou desse modelo de vídeo, gerando um pouquinho de treta, um pouquinho, vai. Nem foi muita coisa, um pouquinho de treta. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu, falou. Tem edição nova na área, hein? Vocês vão ver vídeos novos de treino, sempre trazendo algum conteúdo técnico dentro do vídeo de treino, então assistam, vocês vão gostar, vocês vão curtir e além de aprenderem sobre algum tema fora do treino, vocês vão aprender também o que eu faço no meu treino, o que me gerou e que me ajudou a chegar no físico que eu tenho hoje, que não chega a ser um físico de atleta olímpia, atleta profissional, mas é um físico que está acima de 99% das pessoas que treinam. E tudo bem que você talvez não queira ficar muito grande, muito musculoso, mas se você sabe como ficar muito musculoso, você sabe como ficar um pouco menos musculoso. Se você sabe como ficar bilionário, você sabe como ficar milionário. Mais ou menos essa analogia. Tamo junto, valeu, falou e fui.